Olá, pessoal. Olá. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para um momento de reflexão. Hoje temos a grata satisfação de poder contar com o nosso amigo João Batista Condé, e é com muita alegria que a gente vai poder conversar aqui hoje com ele. Eu gostaria de inicialmente citar aqui um pedaço de uma obra, tá aqui, A Arte da Felicidade. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Diz o seguinte: como lidar com a raiva e o ódio? Se depararmos com uma pessoa que levou uma flechada, não perdemos tempo nos perguntando de onde a flecha pode ter vindo, a que casta pertencia o indivíduo que a atirou, analisando de que tipo de madeira a flecha era feita, ou de que modo foi talhada a ponta da flecha. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em arrancar a flecha imediatamente. Isso aqui, gente, fala um pouquinho sobre... Sempre que a gente estiver diante de uma situação difícil, a gente tem que procurar resolver o problema, ao invés de ficar buscando quem é o culpado, quem causou isso, quem causou aquilo. A gente tem que procurar resolver o problema. Antes também de passar a palavra aqui para o João, eu queria dizer o seguinte: desde o início, quando a gente começou a fazer esse momento de reflexão, a intenção é ouvir pessoas diferentes que vão trazer conhecimento diferente da sua convivência, do seu âmbito de crença. Então, jamais aqui nós vamos tentar dizer qual a crença está certa, qual religião está certa. Não é esse o propósito. O propósito nosso é de mostrar que todos somos um, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos ser respeitados, independentemente de credo, religião, raça, cor, etnia, qualquer situação desse gênero, tá? E eu convidei o João para poder falar sobre a moral e a espiritualidade na visão evangélica, porque o João, ele é uma pessoa que há muitos anos já vive dentro dessa moral, dentro dessa vivência espiritual evangélica. Então, por isso, eu também chamei, não só pela nossa amizade, não só pela admiração que eu tenho, né, que eu considero um irmão, mas também por todo o conhecimento que ele possui. Então, sem maiores delongas, nós vamos aqui passar a palavra ao João, tá? Vamos lá. Aqui, João, vamos colocar aqui agora, desde o início da apresentação, ilustrando isso que eu falei agora, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo. Nobre amigo Clóvis Quintão Júnior, sempre um prazer, um privilégio estar em companhia do amigo, ainda que à distância, e hoje nós aí ligados pela rede mundial de computadores, podendo desfrutar também da companhia, da deferência de outros tantos amigos que nos acompanham. É sempre um privilégio poder expressar aquilo que Cristo é em nossa vida, o seu propósito maravilhoso, as suas obras gloriosas, os seus grandiosos feitos. E é isso que nós pretendemos aqui hoje, com a graça de Deus, estar compartilhando com os amigos, nesse tema tão relevante, que é moralidade e espiritualidade. Desde já, cumprimento o ilustre amigo pelo brilhantismo do seu propósito em tirar um tempo na sua acirrada agenda. Eu que o acompanho já de longa data, sei dos seus compromissos,
mas o amigo sempre prestigiando outros tantos amigos e querendo ser uma bênção na vida dessas pessoas. E é isso que nós nos propusemos nessa tarde e esperamos que assim também Deus esteja nos usando para levar luz, para levar paz ao coração das pessoas nessa tarde. Muito obrigado. Tá certo. João, para aquelas pessoas que estiverem acompanhando, que ainda não te conhecem, pode falar aí um pouquinho de você. É difícil resumir o João, mas vamos lá, tente aí definir. Nada, é muita generosidade do amigo, tem um currículo muito, muito mínimo, muito enxuto, mas, como eu costumo dizer, como João Batista, o precursor do Cristo, dizia, importa que ele apareça e que eu diminua. Nossa intenção é levar a imagem do Cristo, porque o cristão é exatamente isso, a representação do Cristo. Mas, para que as pessoas que ainda não nos conhecem saibam, meu nome é João Batista Condé, tenho 40 anos, sou filho do senhor João, da dona Marina, esposo da Fabíola e pai da Helena. Pai da Helena. A Helena, que é uma bênção em nossa vida. Exerço advocacia aqui em Visconde do Rio Branco e, ao longo aí de 23 anos, já tenho o privilégio da companhia desse nobre mestre, que é o doutor Clóvis, amigo de longa data, e dos tempos de faculdade, dos tempos de especialização ali na Universidade Federal de Juiz de Fora, e estamos aqui hoje para esse propósito. Tá certo. João, hoje a gente tem aqui esse tema para tratar aqui, que é a moralidade e a espiritualidade na visão evangélica. Nós já tivemos oportunidade aqui de trazer o Guaraci na visão espírita, o padre Emerson na visão católica, e agora temos a oportunidade de escutar o João, que acompanha. Você pode falar um pouquinho sobre a sua igreja também, João? Aí em Visconde do Rio Branco. E antes de iniciar o tema, como é que chama a igreja aí que você frequenta? Então, para mim é uma responsabilidade muito grande estar falando após essas grandes autoridades quanto o líder espírita, que com muito brilhantismo expuseram os seus entendimentos. Nós falamos aqui hoje com a simplicidade de alguém que caminha acompanhando o Cristo e os seus ordenamentos. Eu não tenho por hábito me rotular como membro de uma denominação, uma batista, de Batista, servimos ao Senhor por algum tempo, e onde também temos conhecimento, auxílio para a compreensão das Escrituras. A Igreja Batista, que há mais levando a mensagem do Salvador, do Libertador e principalmente daquele que amou o mundo de tal maneira. Tá certo. Bom, João, vamos em frente aqui. Então, nós selecionamos aqui algumas passagens bíblicas, né, para falar sobre esse tema da moralidade e espiritualidade na visão evangélica. Só que essas passagens que eu vou colocar aqui no subtítulo, o João não vai ficar restrito a elas. Eu vou deixar ele à vontade para ele citar um pouco da sua vivência aí também dentro da igreja. Sim. Olha, Clóvis, como eu disse a você já do tempo em que você me fez esse convite, esse honroso convite, não pretendo aqui, não tenho a pretensão de expor acerca de religião, não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, mas apenas compartilhar aquele entendimento que o Cristo me revelou ao longo de toda essa caminhada. Desde a minha infância, eu participo com a igreja
do Senhor Jesus Cristo, aprendendo da sua palavra, por meio da escola bíblica dominical, por meio das pregações, dos seminários, dos congressos dos quais nós participamos, e temos aprendido com esses irmãos mais experimentados, como nós costumamos dizer, irmãos mais experimentados, aqueles que já estudaram mais da Bíblia, da palavra de Deus, e nos compartilharam. Mas vamos entrar então no tema que o amigo propôs, moralidade e espiritualidade na visão evangélica. O Cristo, sem dúvida, é o maior entre todos. Isso não há questionamento. Ele é o maior. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, inquestionavelmente, ele é o maior. Né? Com todo o respeito a quem não crê nele, com todo o respeito a quem pensa de maneira diferente, nós pregamos o Cristo, e esse crucificado, o Cristo da cruz, o Cristo que foi à cruz por amor, o Cristo que manifestou e é a expressão máxima do amor de Deus, que enfrentou a cruz, enfrentou a morte, ressuscitou e expressou para nós a nova vida por meio dele. Moralidade é algo extremamente ligado ao cristianismo. A moralidade descende do próprio Deus. Nós, quando vamos ao livro de Gênesis, quando nós vemos Deus falando, e ali as três pessoas da Trindade estão conversando, estão criando tudo que existe, quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que Deus não tem uma forma física, porque Deus é espírito. Deus é um espírito. Então, obviamente, ele não tem uma forma física. Nos desenhos animados, nos filmes, eles costumam sempre ilustrar Deus como aquele velhinho, né, de cabelos brancos, de roupa branca, com um cajado na mão. Nós estamos meramente ilustrativo, porque Deus é espírito. Mas, quando Deus criou o homem, ele compartilhou alguns atributos que são... E entre esses atributos está a moralidade. O homem porque Deus é no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23, 24. Jesus diz isso, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, perquirindo aqui acerca da moralidade, nós sabemos que a moralidade é um conceito que veio para nós dos romanos. Os romanos, inspirados no conceito de ética, que é um conceito grego, os romanos lançam mão desse conceito de moralidade, que a moralidade é a conjunto de precauções, de atitudes humanas, de preceitos humanos voltados a respeitar o convívio entre... Vamos lá, João. João, está me ouvindo? Bom, João, está me ouvindo aí? João? Alô, João, está me ouvindo? Esperando aqui o retorno do Clóvis para nós continuarmos. Estou te ouvindo. Pode falar, João, estou te ouvindo. Bom, gente, tivemos aqui um probleminha. A internet está oscilando. Eu vou ter que mandar de novo aqui o convite para ele. Peço aí vocês que aguardem. Vou mandar de novo aqui. Oi, Clóvis. Aí, estou te ouvindo.
Pode falar, João. Tivemos aí um problema técnico, né? O que acontece é que, nesse momento, parece que muita gente acessa a internet, né? Pelo fato de ser domingo, horário. Então, pode acontecer Exatamente. isso mesmo. Você pode Há uma retomar. sobrecarga de acesso, mas nós Pode vamos retomar. retornar aqui onde paramos. Sim. Eu falava, então, do conceito de moralidade, da influência dos romanos acerca desse conceito, que eles se inspiraram nos gregos a partir do ponto de vista da ética grega, né? Então, mas se nós olharmos para o comportamento de Cristo, ele sempre foi voltado a respeitar a ética, a moralidade, os seus ensinamentos, e principalmente o seu ensinamento prático, né? Sempre inspirou as pessoas a um comportamento dessa forma. Se você vai ao Evangelho em Mateus capítulo 22, versículo 21, você vai encontrar Cristo dizendo assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Verdade. Se você vai aos livros de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala no capítulo 13 de Romanos, e eu me permito aqui abrir a Bíblia para compartilhar com vocês. Fique à vontade. Em Romanos, capítulo 13, nós vamos encontrar um texto muito importante acerca disso. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ensina acerca da obediência às autoridades, Clóvis. Olha só, Paulo, inspirado por Deus, no mesmo Espírito que inspirou Jesus Cristo, também estava conduzindo Paulo a ensinar a igreja em Roma. Então ele ensina os romanos, diz: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ora, olha aí o princípio da moralidade sendo plenamente ensinado nesse texto de Paulo aos Sem dúvida. romanos, né? Moralidade no intuito de coibir as nossas ações, pautar a nossa vida num limite em que nós não avancemos para atingir as prerrogativas e os direitos das outras pessoas. Sem dúvida. Eu tenho comigo que isso é uma expressão máxima, é o ponto alto da moralidade. Sem dúvida. E você encontra isso num âmbito de espiritualidade, em que Paulo está falando à igreja em Roma. A igreja romana está sendo ensinada pelo apóstolo Paulo a respeitar as autoridades. Se você discorrer sobre esse capítulo 13 de Romanos, 13 aos Romanos, você vai encontrar a obediência às autoridades. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está preocupado em ensinar moralidade àqueles irmãos naquela igreja. Nós sabemos que era num contexto, a igreja estava num contexto que havia um burburinho o tempo todo, um turbilhão de perseguições, o governo perseguia os cristãos, né? Um tempo em que os cristãos eram sacrificados pelas autoridades. Paulo está pregando o seguinte: obedeçam às autoridades. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem obediência, obediência. Tenho comigo que isso é um ensino de moralidade. E é interessante, João, o exemplo de Paulo de Tarso realmente é muito emblemático, porque a transformação que ele faz e a importância que ele tem para a difusão do cristianismo no Ocidente, né? Sem ele, realmente, a história seria outra. Sim. O apóstolo Paulo tem uma posição privilegiada no mundo cristão, especialmente no mundo ocidental, onde nós, posso dizer, nós bebemos de Paulo, nós aprendemos de Paulo. Ele, no capítulo 11 de primeiro livro aos Coríntios, ele diz:
Eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo nos ensina exatamente aquilo que ele aprendeu do Cristo. E aprendeu essa coisa gloriosa, essa coisa tão importante para a vida em sociedade, que é a moralidade. Sem dúvida. Sobre a moralidade, João, você gostaria de fazer mais alguma citação bíblica? A gente sabe que são muitas passagens que poderiam ser citadas. Eu te deixei à vontade, caso você queira fazer mais alguma citação, pode ficar à vontade. Olha, Clóvis, como você disse, existem várias citações, eu poderia passar aqui talvez o resto da semana citando textos bíblicos inerentes a isso. Quando você fala de moralidade, você também não tem como deixar de falar de compaixão, de misericórdia, e ninguém melhor para expressar isso do que o Cristo, porque uma vida em sociedade, e é isso que a moralidade visa proteger, uma vida, um bom convívio na sociedade, implica necessariamente compaixão, misericórdia, e Cristo é a expressão máxima disso. Ele expressa amor e compaixão pelas pessoas o tempo todo, não é? Quando nós encontramos, por exemplo, ele diante daquele poço de Jacó, ele encontra aquela mulher samaritana tentando pegar água naquele poço, e ele trata das questões espirituais a partir da moralidade. Sim. Ele toca num ponto muito interessante, que ele questiona a mulher dizendo, olha, você está querendo discutir religião comigo, o meu propósito não é esse. Claro que não está escrito dessa forma, eu estou usando uma linguagem coloquial, não é? Eu estou conjecturando aqui para que as pessoas compreendam de melhor maneira. Mas aquela mulher ainda não havia compreendido o propósito de Cristo naquele questionamento. E então ele toca num ponto crucial da conversa. Ele diz para ela, eu tenho de uma água que eu posso te dar e você nunca mais terá sede. E aí ela se interessa por essa água e pede a ele, Senhor, então dá-me de beber dessa água. E o Cristo, naquele momento, diz, vai e o seu marido. E aí ela diz, eu não tenho marido. E o Senhor fala para ela, diz a verdade. Porque João, tá me ouvindo aí? A internet hoje realmente está oscilando muito. Oi, Clóvis. Vamos lá, vamos Sim, as nossas lives são assim, né? Vão caindo, nós vamos voltando. Sim, então, ressalto que ele não estava interessado em constrangê-la de forma alguma, mas estava querendo libertá-la, porque aquela mulher já havia passado pela mão de 5 homens, e ela estava naquele momento morando com um homem que ainda não era para ela. Aquele homem, certamente, com quem ela estava, era um homem que a tratava mal, que a menosprezava, que a subjugava, e o Cristo disse, não é para você, minha filha, esse homem não é o seu. Então ele abre os olhos daquela mulher para a realidade do que ela está vivendo, e com isso, ele dá um exemplo de um ato de moralidade, de compaixão para com aquela mulher. Então, se nós vamos às Escrituras, nós vamos encontrar o Cristo praticando a moralidade, não por si só, mas inspirado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, quem agia em Jesus e estava com ele o tempo todo ali, era quem o conduzia. E então, Clóvis, para fechar esse tópico aqui, eu digo que a moralidade é um atributo de Deus. É um atributo que ele compartilhou conosco, que o homem nasceu com isso e que, à medida que o homem se envolve com o pecado, à medida que o homem se envolve com a corrupção do mundo, com o mundo que está corrompido, esse homem perdendo e se distanciando desse princípio tão relevante que é o princípio da moralidade.
esse atributo de Deus. À medida que o homem vai se distanciando de Deus, vai também se distanciando do propósito dele, daquilo que ele implantou em nós na criação da humanidade. Tá certo. Como eu disse, eu destaquei aqui algumas passagens bíblicas e até dando sequência assim da forma que a gente veio trabalhando nas lives anteriores, eu até comentei com o João, se a gente fosse falar de todas as passagens bíblicas que fossem destacar a moralidade e a espiritualidade, a gente não, realmente uma live ia ser muito pouco para isso. Então, eu tinha comentado com o João de focar algumas passagens sobre a importância das crianças e também das mulheres. Né? Porque fica muito claro, porque antes de Jesus, nunca se tinha dado tanta importância à mulher. Se a gente for parar para pensar, a primeira pessoa para quem Jesus aparece depois da crucificação é a mulher, né? E durante todo o evangelho, ele valoriza a mulher e também as crianças. Então, comentei isso com o João, seria uma das formas assim de mostrar como que Jesus, o maior educador de todos os tempos, trabalhou esses pontos dentro da moralidade. Então, eu destaquei aqui algumas passagens bíblicas, e o João, logicamente, não precisa ficar preso a essas passagens, mas eu vou colocar apenas para ilustrar, para quem estiver acompanhando. Em relação às crianças, essa passagem que é tão conhecida, né, João, por todos, onde ele fala sobre vinde a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Você poderia, te deixo aí à vontade para você fazer seus comentários, João. Sim, Clóvis, muito pertinente esse texto bíblico, e é importante que nós compreendamos o contexto em que ele de onde ele é tirado. Naquele momento, os religiosos estavam tentando criar embaraço para essas crianças chegassem ao Cristo. E hoje não é diferente. Nós temos que sempre compreender as coisas do ponto de vista espiritual. Crianças, nós podemos compreender crianças como a Mila, como a Helena, não é? São crianças de idade, pela idade que são, e pela ainda recente formação, né? Um processo está sendo formado nelas. Então, nós temos essa compreensão de criança. Mas também não podemos deixar de fora uma compreensão espiritual de crianças, como pessoas imaturas, como pessoas que ainda não compreendem o Evangelho, como pessoas que ainda não conhecem o Cristo e que precisam conhecê-lo. Pensando aqui, então, ainda em crianças, do ponto de vista da idade cronológica, nós vamos pensar, sim, que Jesus disse que o reino dos céus é dessas crianças. Ora, uma criança que nasce sem pecado, nasce sem contaminação do mundo, e essas crianças, delas é o reino dos céus. Existem religiões que batizam as crianças ainda em idade tenra, e nós, ditos evangélicos, não o fazemos, porque temos conosco o princípio segundo o qual uma criança não pode se arrepender de pecados. Um batismo, Clóvis, é um ato de manifestação exterior de uma fé interior. Eu creio em Jesus e creio tanto nele que peço para ser batizado, para expressar isso para as pessoas da minha comunidade, para todos quanto vierem a saber de que eu optei por seguir a Jesus. Este é o significado real do batismo. Temos conosco que uma criança, ainda na sua fase de inocência, não tem capacidade de expressar essa compreensão. E, portanto, nós não a batizamos nas águas, nós não batizamos dentro do templo, porque compreendemos que ela não tem a exata noção do que está sendo feito.
mas, logicamente, falo isso com todo respeito àqueles que pensam de maneira diferente. Não estou aqui, volto a dizer, não estou aqui para impor a minha crença, a comparar com amigos como que os evangélicos pensam, no que é que eles acreditam. Então, voltando aqui também a esse outro texto de Efésios que você está citando aí. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Honrar pai e mãe, para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É um princípio, é um mandamento, aliás, honrar pai e mãe com uma promessa de longevidade, com uma promessa de uma vida feliz. É uma preocupação de nosso Senhor que as crianças tenham acesso a Ele, que as crianças são na saúde. Eu dizer que Deus é um Deus que vai de 8 a 80. Esse trocadilho eu vou explicar. Ele chamou Moisés para libertar o povo hebreu, mas ele também chamou o profeta Samuel aos 8 anos. Então, um Deus que vai de 8 a 80. Ele chamou o profeta Samuel, ainda criança. Criança, ainda sem uma plena compreensão, mas já estava chamando, já estava separando. Nossas crianças precisam ser chamadas para a presença de Deus. Nossas crianças precisam conhecer Cristo e o fazê-lo desde já. Como diz também na palavra, ensina a criança, em Provérbios, né? Salomão escrevendo Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Veja só, Clóvis. Sim, pode falar. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação, que trazendo para o nosso dia a dia, o que a gente vê muitas vezes é que os pais não assumem as suas responsabilidades na criação, né? Deixam por conta da escola, deixam por conta da igreja, e isso também é um tópico que a gente ressaltou em conversas anteriores, é exatamente esse ponto, né? Para que os pais, eles assumam esse papel e essa responsabilidade e parem de terceirizar tanto, porque do contrário, a criança de hoje pode se tornar um adulto amanhã que venha trazer problemas para a sociedade, não é isso? Sim, Clóvis. Lamentavelmente, hoje um dos maiores instrutores das crianças é esse aqui. É isso aí. Verdade. O celular. É o Verdade. smartphone, o iPhone. Tem sido um dos grandes instrutores das crianças e nós temos que ter algo de espiritual por trás disso. À medida que você afasta os pais dos filhos do convívio exemplar, você deixa essas crianças à mercê do risco, né? Você coloca essas crianças numa situação de extremo risco, onde elas vão ser ensinadas por quem? E nós sabemos que existem principados e potestades espirituais agindo para corromper nossas crianças, porque o grande inimigo de Deus, que de grande ele não tem nada, ele só digo grande no sentido do volume de inimizade que ele tem contra Deus. Satanás tem uma inimizade ferrenha contra Deus e a vontade maior dele é destruir a humanidade, é destruir começando pela família. Se você desestabiliza uma família, você desestabiliza o mundo, porque o seu mundo da vida é o quê? A sua família. Se você desestabiliza essas pessoas que formam essa família, você certamente colocará essa criança numa situação de risco, talvez não material, talvez não intelectual, mas espiritual, certamente, né? Então, voltando aqui ao livro de Provérbios 22, 6, Salomão diz, ensina a criança no caminho. Olha só, Clóvis, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Faz toda a diferença. Ensinar o caminho, qualquer um pode ensinar.
Você pode falar com uma pessoa, olha, seja bom, seja correto, pague suas contas, nunca faça mal aos outros. Isso é ensinar o caminho. Mas a palavra de Deus é no sentido que nós devemos ensinar no. Ensinar no caminho é preciso que você esteja no caminho. Você só pode dar aquilo que tem. E é esse o grande dilema na atualidade, porque muitos estão querendo ensinar. Mais uma vez o sinal. João, você me ouve? João? João, tá me ouvindo? Voltamos? Voltou. Pode continuar. Sim. Então, amigo, o que posso falar a respeito da moralidade de Cristo no âmbito das crianças, no âmbito da criação das crianças, é isso. É o Cristo sempre querendo ensinar o caminho de Deus para as crianças. O propósito de Deus. O supremo propósito dele. Então, que cada um assuma a sua responsabilidade nesse sentido, né? Que os pais não se omitam e realmente assumam o papel de protagonistas na educação de seus filhos. Sim, Cláudio, mas... Pode falar. Perdão, eu só quero fazer um complemento aqui do meu raciocínio, porque no caminho que o Cristo disse, eu sou o caminho. Como ensinar no caminho? É preciso estar em Cristo. Criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, estar em Cristo, e Cristo é o... Não sei se você sabe, provavelmente o sabe, os cristãos no começo da era cristã, chamados, eram conhecidos como aqueles... Falhou aqui um pouquinho. Os cristãos do início eram chamados de... No início da... Os cristãos eram conhecidos como os do caminho, aqueles do caminho. Entendi. Então, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos voltar a ser as pessoas do caminho. Quem é o caminho? É o Cristo. Ele é o caminho. Caminho, verdade e vida. Longe dele não há salvação. Longe dele não há razão de ser. Então, ensinar as crianças no caminho. É preciso estar no Cristo, focado no Cristo, com os olhos nele, seguindo para onde ele orienta, sendo conduzido por ele para um propósito maior. Muito bem, João. Fechou bem essa parte. Nós ultrapassamos aqui um pouquinho a metade da live. Eu gostaria de deixar agora à vontade para poder falar um pouco também aquilo que a gente tinha combinado sobre a mulher também, né? Como que qual é o foco dado por Cristo, pelo próprio Evangelho, às mulheres, né? Nós consideramos que, não sei se você concorda com isso, mas que Cristo teria sido o primeiro feminista, aquele que primeiro deu valor às mulheres. E qual que é a visão que você tem sobre esse assunto? Então, Clóvis, muito bem você disse, feminista no sentido mais nobre dessa palavra. Isso, exatamente. Vamos ver aqui se a internet volta. Realmente está oscilando muito hoje. João. Sim. Pode... Já estamos nós. Retoma aí a questão, fazendo favor. Sim. Então, como eu diria, o Cristo é o primeiro e grande defensor da mulher. Uhum. Ele, em algumas passagens bíblicas, você vai encontrá-lo prestigiando, exaltando a figura feminina
Só para começar, ele já nasce de uma mulher, né? Ele poderia ter vindo ao mundo sem passar pelo processo de nascimento carnal, mas porque todo o poder está com ele, ele também é Deus. Jesus, Clóvis, interessante, Jesus não é apenas parecido com Deus, Jesus não é apenas semelhante a Deus, Jesus é Deus, Clóvis. Ele é Deus. As Escrituras nos afirmam isso e nós podemos também afirmar o poder de Deus e vem aqui e nasce de uma mulher. Isso para a mulher é uma glória muito grande, né? Isso é uma exaltação num contexto em que a sociedade não considerava a mulher como gente. A mulher, nesse tempo, quando ela aparecia, era apenas para servir aos homens. Ela aparecia numa mesa para servir, para trazer os alimentos à mesa, e imediatamente ela tinha que ir ali. E o interessante, Clóvis, é que numa das passagens bíblicas, o Cristo traz consigo uma mulher que o acompanhava. Essa mulher adentra a casa de Simão, que era um fariseu, e essa mulher começa a adorá-lo. Com suas lágrimas, ela lavava os pés do Senhor, adorando. Tamanha alegria que ela achou e sentiu em estar ali com o Cristo, ela chorava de alegria, e com suas lágrimas ela lavava os pés do Cristo. E, naquele instante, aqueles homens começaram a repreendê-la, e o Cristo disse para eles: não façam isso. Ela tem tanto dignidade quanto vocês, porque ela foi muito amada. Foi muito amada por Deus, ela foi muito amada por mim. E então, você vê que Jesus valoriza tanto a mulher, que ele, primeiramente, depois de ressuscitado, ele apareceu para as mulheres. Maria Madalena, né? Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado demônios, espíritos maus, ele tinha libertado, Maria Madalena. Maria Madalena e uma outra Maria aparecem ali no sepulcro e ele aparece para elas. Veja nisso, e a figura feminina é exaltada, a figura feminina é valorizada, né? Se você vai ao livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, você encontrar que homem e mulher não há luz. Agora, nem homem e nem mulher, todos são um perante Deus. Agora todos têm acesso a Deus por meio de Cristo, e unicamente por meio dele, né? Uhum. A figura da mulher até então não tinha esse acesso. Exato. Essa abertura para ir à presença de Deus era de um homem, que era o sacerdote. Ele, de tempo em tempo, ia à presença de Deus, ofícios, sacrifício pelo pecado do povo, e conversava com Deus. Então, nisso, Clóvis, nós vimos aí o quanto Cristo valorizou a figura feminina, o quanto ele deu dignidade à mulher, como ele dá dignidade a todos quanto creem nele. Dizer que todos que creram em Jesus, ele deu o poder de ser chamado. Todos aqueles que creem em Jesus, creem no seu nome e creem que a obra da cruz foi suficiente para salvar. Estamos de volta? Realmente parece que o horário não está ajudando muito. Esse horário. Mas vamos. Sim, vamos mas nós vamos prosseguindo. Vamos continuar. Sim. E realmente, João, parece que mesmo depois de 2000 anos, muita gente não entendeu essa mensagem ainda, né?
tudo isso que a gente está falando aqui. E a gente tem feito assim essas reflexões todos os domingos, para que isso fique cristalizado mesmo, para que todo mundo reflita sobre isso, essa mensagem que depois de 2000 anos ainda parece que o ser humano ainda não conseguiu captar, né? Tá me ouvindo, João? Perdão, Clóvis, eu fui muito prejudicado aqui com o áudio, mas você disse que ao longo... Mesmo agora, depois de 2000 anos, parece que a humanidade ainda não conseguiu compreender essa mensagem toda ainda, né? Vou reenviar aqui o convite. Hoje, realmente... Mandei aqui de novo o convite para ele. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Bom, gente, mas enquanto o João não volta aqui, vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Vamos ver aqui. Aí, João. O que eu estava dizendo é que mesmo agora, depois de 2000 anos, né, parece que a humanidade ainda não conseguiu compreender esses valores morais do Cristo, que é o maior exemplo que nós temos a ser seguido, que ele veio pessoalmente para poder trazer esses exemplos, trazer esses conceitos para a gente, né? Sim, é verdade. Mas sabe por quê, meu amigo? É porque as pessoas, a humanidade, estão distantes do Cristo, estão distantes da verdade absoluta que é Ele. Vamos lá. Tá me ouvindo? Sim. Como eu dizia, a dificuldade de respeitar a mulher, a dificuldade de respeitar o negro, o índio, o homem, as pessoas, porque as pessoas não conhecem o Cristo. O Cristo é a expressão do amor de Deus. Então, esse distanciamento do Cristo e da sua vontade, do seu propósito, é que provoca todo esse problema. E o homem continua errando. Erramos porque não conhecemos. Vou tentar restabelecer o contato aqui, gente. Mas o que a gente estava falando aqui é exatamente isso. Eu acredito que, pelo menos, mesmo com todas essas falhas na transmissão, eu acredito que a gente tenha conseguido passar a mensagem principal para vocês. Eu vou tentar restabelecer o contato com o João aqui para a gente poder fazer o fechamento. Vou mandar de novo o convite aqui para ele, para ver se a gente consegue, pelo menos, fazer um encerramento aqui da transmissão. Peço a vocês aí só um pouquinho de paciência. Esse horário parece que é um horário que realmente não ajuda. Nós fizemos aqui a apresentação. Peraí, parece que voltou aqui. Ô, João, mesmo com todas essas oscilações, esse horário parece, assim, de todos que eu fiz, esse é o horário mais complicado que eu estou vendo até agora. Sim. Eu já fiz 7 da noite, 8 da noite, esse horário é o que está oscilando mais. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a mensagem principal, ela tenha sido passada, né? Eu vou deixar você fazer o fechamento, vou te deixar à vontade para você fazer as suas considerações, as suas conclusões. Você pode continuar aí. Eu gostaria de navegar aí nas águas do seu entendimento, que você acabou de expor aí, desse distanciamento do homem
quanto ao propósito de Deus, todo problema, Clóvis, está numa coisa chamada pecado. Quando você vai ao livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe, amigo, possibilidade do homem ganhar esses valores de volta sem ganhar o Cristo. Por mais que o homem se esforce, por mais que ele se esmere, ele jamais conseguirá ser bom o suficiente se ele não tiver o bom dentro dele. Quem é o bom? O Cristo, o bom mestre. Se nós não tivermos esse bom mestre dentro de nós, nós não seremos hábeis a viver a plenitude desses valores, como a moralidade, né, e outros princípios relevantes para uma vida em sociedade. Somente o Cristo e somente pela fé nele poderemos recobrar esses valores tão essenciais para uma vida em sociedade. Num tempo em que a vida é tão banalizada, em que pais tiram a vida de filhos, filhos de pais, onde a vida é tão banalizada, onde as pessoas se vendem por qualquer trocado, onde os valores têm sido tão invertidos, nós percebemos a ausência do Cristo. Olha, Clóvis, existe uma passagem no Evangelho onde Marta e Maria lamentam profundamente a morte do seu irmão. E quando o Cristo chega ali, elas vão aos pés dele e dizem: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é uma grande verdade, meu amigo. Se o Cristo estivesse vivo dentro das nossas vidas, das nossas casas, no nosso mundo da vida, obviamente a realidade seria outra, sabe? E tudo decorrente disso que eu comentei aqui, de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Houve um filósofo alemão, Martin Heidegger, e ele disse uma coisa muito interessante, Clóvis: o homem é um ser para a morte. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque todos nós, lá no Éden, quando o homem resolveu deliberadamente desobedecer a Deus, nós fomos amaldiçoados com a morte. Nós atraímos a morte pela desobediência a Deus. E então, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, você encontra Cristo dizendo: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Nós estávamos mortos, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem estava morto, o homem, a humanidade de um modo geral, está morta nos seus pecados, e essa morte só pode ser superada por meio do Cristo, o Cristo da cruz, porque esse é que nós pregamos. Nós pregamos Cristo e esse crucificado. E então, Clóvis, Paulo escrevendo aos Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E muitos ainda estão, meu amigo. Muitos ainda fazem o que fazem. Às vezes nós pensamos: olha como fulano é tão mau, olha como ciclano tem coragem de fazer tamanha maldade. E às vezes alguns dizem que aquilo é fruto, o homem mau é fruto de uma sociedade má. Nós podemos dizer mais: é fruto de uma sociedade pecaminosa, que não se cansa de pecar, e as pessoas a cada dia se envolvem mais com o pecado. O que significa pecado? A palavra pecado no seu original significa errar o alvo. Eu, você, todos nós, fomos criados para fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de fazer a vontade dele, nós estamos errando o alvo. Nós fomos criados para isso, para fazermos a vontade de Deus e para vivermos essa vida na sua plenitude. Porém, nós não desfrutamos disso, porque desobedecemos a Deus. Ô, João,
Eu achei muito interessante aqui o que o Assuero escreveu. Eu acho que mostra bem o mundo que a gente está vivendo. Olha aqui. Estou acompanhando. O povo tem dificuldade em aceitar as diferenças. O mundo ensinou a ter e não ser. Por isso a necessidade de sermos mais amigos uns dos outros, ou melhor, de desviar do nosso e compartilhar amor para todos. Isso tem a ver um pouco com o que a gente falou. Muito bom, Assuero. E exatamente é isso que nós estamos dizendo aqui. O mundo precisa desses valores, do amor, da fidelidade, da misericórdia, da compaixão. Existe um texto, Clóvis, que eu me permito ler aqui, para compartilhar com os amigos, no livro de Gálatas, capítulo 5. Se os amigos quiserem pegar a Bíblia aí, podem ficar à vontade para compartilharem também. Capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19, Clóvis, diz assim: as obras da carne são conhecidas. Olha só o que elas são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são intrigas, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu, o apóstolo Paulo dizendo, vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Essas pessoas, nós temos o hábito de dizer, olha, todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu, todo mundo, Deus ama todo mundo. De fato, Deus ama todo mundo, Deus tem compaixão de todo mundo, mas nem todos, Clóvis, podem se dizer amigos de Deus e filhos de Deus. Pessoas que agem dessa maneira, a Bíblia está dizendo aqui que elas não herdarão o reino. Não é a religião que está dizendo isso. Não é o evangélico que está dizendo isso. É o evangelho, não o evangélico. É o evangelho quem está dizendo. Agora veja só, meu amigo, o versículo 22 desse mesmo capítulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, ninguém precisa ser submetido à lei se praticar essas obras. Só tem um problema, meu amigo. Ninguém consegue praticar essas boas obras se não for por meio de Jesus Cristo. Porque hoje, Clóvis, o cristão vive uma vida em substituição. O Cristo nos substituiu lá na cruz. Você concorda com isso? Sim. Ele morreu por nós? Sim, sem dúvida. Todo cristão compreende isso e entende isso com muita facilidade. O Cristo morreu por nós, morreu no nosso lugar lá. Quem deveria estar lá era eu, você, os amigos que estão ouvindo aí, e o resto da humanidade toda é que deveria estar na cruz, por causa dos nossos pecados. Mas o Cristo decidiu ocupar o nosso lugar e morreu por nós. Só que tem uma coisa, Clóvis, ele morreu por nós e agora é a hora de nós vivermos por ele. É uma vida em substituição. Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Sim, é isso mesmo. É uma vida, amigo, em substituição. Sem vida dúvida. em substituição, sabe? E somente quem vive essa vida em substituição é capaz, está habilitado a produzir esse fruto do Espírito, do qual nós lemos aqui agora: fé, mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Veja, o amigo, o quanto as pessoas hoje precisam desses valores. Domínio próprio, por exemplo.
Hoje as pessoas fazem, como diz no popular, o que der na teia. As pessoas falam o que querem. As pessoas vão para as redes sociais, umas às outras. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui o sinal. Vamos ver para a gente conseguir fazer o fechamento. Vamos conseguir fazer o fechamento, João. Vamos lá. Bom, vamos chegar lá, vamos lá. E está ficando bom. Então, amigo, nós falamos aqui dessa vida em substituição. O cristão, aliás, a palavra cristão vem do grego, significa pequeno Cristo. Quem é o cristão? É o pequeno Cristo, é uma réplica do Cristo. Você vai a lugares, a pontos turísticos, você não pode trazer para sua casa o pão de açúcar, mas você pode trazer uma réplica dele para sua casa e dizer, essa aqui é uma lembrança do pão de açúcar. Quando eu olho para aquela estatueta, eu vou sempre ser remetido à figura do pão de açúcar. E não é diferente na vida cristã. Quando nós temos a imagem desse Cristo, como que o Cristo faria? Como que ele agiria? Com que moralidade? Com que atitude? Com que atos ele faria? Ou deixaria de fazer certas coisas? Então, um cristão deve ser necessariamente isso. Eu comentei hoje com um amigo que passei em frente... Vamos ver se a gente consegue aqui restabelecer. Vamos de novo. Consegui. Essa pessoa parou frente à porta de um templo católico, ajoelhou, fez o sinal da cruz, como um ato de respeito à sua fé, e seguiu. E logo adiante ele encontrou uma pessoa e começou a xingá-la. E aí eu pergunto, aonde está o Cristo? Quem é esse cristão? Essa pessoa que não consegue refletir a imagem do Cristo? Lamentavelmente, isso acontece não apenas no meio católico, mas como no meio evangélico, entre os espíritas, entre os umbandistas e entre tantas outras pessoas que dizem professar uma fé e, na verdade, não professam. Então, porque, na verdade, né, João, que permite, o que acontece? Não adianta nada a pessoa fazer aquela oração, fazer a devoção toda, se no dia a dia ela não estiver vivendo aquilo que ela está pregando, aquilo que ela está rezando. Né? Eu acho que as atitudes valem muito mais do que a formalidade. Né? A formalidade, ela não traduz aquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa sente, aquilo que ela faz. É verdade, amigo. E ainda falando de moralidade e espiritualidade, não se pode desvincular uma coisa da outra. Moralidade, no meu entendimento, meu modesto entendimento, moralidade é decorrente de uma vida espiritual em Cristo. Porque só o Cristo pode fazer isso. Eu destaquei aqui um texto que só o Cristo pode nos salvar da morte eterna, da condenação eterna. Porque se você perceber, Clóvis, muitas pessoas já estão vivendo, embora muitos tenham medo do inferno, já estão vivendo o inferno aqui nessa terra. O reflexo do inferno já está sendo experimentado aqui por muitas pessoas. Então, no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 7, no versículo 22, está escrito assim: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E agora o versículo 25, Clóvis, muito destaque. Por isso, também pode salvar quem? Cristo. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o grande intercessor por nós? É o Cristo. Com todo respeito a quem pensa de forma diferente,
né? Eu sei que no catolicismo muitas pessoas pensam de maneira diferente, eu respeito essas pessoas, eu respeito a diversidade de entendimento, mas eu estou dizendo, conforme as Escrituras, que só o Cristo é o grande intercessor. Ele intercede diariamente diante de Deus por nós, é o que está sendo dito aqui na leitura de Hebreus capítulo 7, 22. E ainda no capítulo 9 de Hebreus, Clóvis, e eu já estou chegando ao encerramento, no capítulo 9, versículo 27, está assim constando, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, ao ser humano está ordenado morrer uma única vez. Não sou eu quem está dizendo, amigo, são as Escrituras, é a Bíblia Sagrada que está aqui em minhas mãos, dizendo para nós que ao homem só é dado uma única oportunidade de passar por aqui e experimentar da morte. E logo após a nossa morte, logo após a nossa chamada desse mundo, nós passaremos imediatamente ao julgamento, ao juízo, onde nossas obras serão julgadas. E aí, então, teremos a oportunidade de demonstrar o quanto expressamos a moralidade, o quanto fomos morais, né? O quanto houve de moralidade em nós e o quanto Cristo produziu em nós. Ainda lembrando, o texto de Gálatas 5, 22 que eu li, expressa isso, o fruto do Espírito de Deus em nós, o quanto nós temos produzido. Jesus disse certa vez, usando a figura de uma videira, ele disse, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Vocês são ramos dessa videira. Vocês quem? Aqueles que estão ligados a ele. E como nós nos ligamos ao Cristo? Por meio da fé na sua obra, na sua palavra, por aceitá-lo, recebê-lo como Salvador e Senhor. Nós, cristãos evangélicos, costumamos dizer que recebemos Jesus como Salvador. Nós não temos dignidade de escolher, mas ele nos escolheu. Olha só, amigo, que coisa maravilhosa. O Cristo nos escolheu para sermos um ramo da videira que ele é. Se nós estivermos ligados a essa videira verdadeira, nós daremos muito fruto. E diz mais, Clóvis, que o Pai é o lavrador, Deus Pai é o lavrador, e ele limpa esses ramos para que eles deem mais frutos. Ou seja, durante a nossa passagem por aqui, amigo, esse Cristo poderoso, no qual nós estamos enxertados como um ramo, ele nos impulsiona com a seiva da sua vida preciosa a produzirmos frutos para Deus. E então, assim, esse Deus Pai Todo-Poderoso nos limpa. É fato que não existe homem perfeito, nenhum religioso perfeito, mas somos aperfeiçoados à medida que nós nos alinhamos com Cristo. À medida que nós nos corrigimos com Ele, e então vamos recebendo da sua seiva. E agora, como disse o apóstolo Paulo, não mais eu, mas agora é o Cristo em mim. Moralidade e espiritualidade, dois essenciais, que caminham juntos, um corrente do outro. Moralidade, fruto de uma espiritualidade. Beber dessa espiritualidade é necessário, mas é preciso beber da fonte certa, beber do Cristo ressuscitado, do Cristo que venceu a morte e ressuscitou e nos atraiu para viver uma nova vida com Ele. E diz a sua palavra, se agora ressuscitamos com Cristo, nós buscamos as coisas que são do alto, não as coisas dessa terra. Amigos que nos ouvem, fica esse convite de minha parte, e que eu apenas sou a voz daquele que convida você. Conhecer o Cristo, experimentar dele. E como nós vamos conhecê-lo? Através das Escrituras. Certamente você tem um livro desse aí na sua casa, e esse é o livro. Esse é o grande e insubstituível livro da vida. É a Bíblia Sagrada, é onde estão os preceitos de Deus para a nossa vida.
Aqui já partindo para as conclusões e para a despedida dos amigos. Eu não sei se o amigo Clóvis quer fazer alguma ponderação. Infelizmente, até pela questão do tempo, né, a gente vai ter que encerrar aqui agora, mas eu queria te agradecer muito aí pela sua boa vontade, né, de ter aceitado o convite para poder fazer a live com a gente, poder estar aqui explicando toda a sua vivência, a sua experiência, os seus anos de estudo dentro da visão evangélica. E dizer o seguinte, que o intuito dessas lives é exatamente mostrar que Cristo realmente é o exemplo a ser seguido. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho aqui a pretensão de fazer a cabeça de ninguém. E quando a gente chama aqui pessoas de religiões diferentes, é exatamente para mostrar que cada um é livre para poder escolher a sua crença, escolher a fé, desde que aquilo esteja alinhado com o caminho do bem, com o caminho da moralidade, com aquilo que te traz paz, com aquilo que te traz equilíbrio. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas, que elas visitem a sua própria consciência e descubram qual é o caminho que traz paz, que traz equilíbrio, que traz realmente essa sensação de poder estar no caminho do bem. Queria muito te agradecer, João, e despedir dos nossos amigos nesse momento. Nobre amigo, sempre uma satisfação muito grande estar em sua companhia. Como falei na abertura, faço fechar dessa maneira, agradecendo a você por essa oportunidade de conversar com os seus amigos, né, com a sua Grey, porque eu sei que você é um formador de opinião, sei que você é um homem intelectual, sei que você é um conhecedor da filosofia, da ética, das ciências jurídicas, mas é, sobretudo, um ser humano, um homem de Deus, um homem ao qual Deus tem um chamado, um propósito, sei muito bem disso, e esse propósito você está buscando cumprir, e sei que o Senhor Deus vai estar conduzindo você. Faça um cumprimento aos amigos que estão nos acompanhando e nos deram a honra da companhia. E, como eu estava dizendo, convido todos a conhecerem Jesus, a conhecerem o Cristo. Ele não tem uma proposta, ele é a proposta. Ele não é só um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade no meio de muitas, ele é a verdade e ele é a vida. Então eu peço que esse Cristo Todo-Poderoso continue abençoando, iluminando, conduzindo o caminho de cada um dos amigos, dos nossos ouvintes, e me coloco também aqui à disposição no meu Facebook e no meu WhatsApp, que o Clóvis tem, para responder a ajuda de Deus, responder aos amigos qualquer questionamento acerca das Escrituras e qualquer ajuda nesse sentido. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e a bênção do Senhor seja com todos os que creem nele e que o esperam, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado, João. Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos.